Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal que acompanha a gente no Facebook. E boa noite para você que de repente chega de alguma maneira na rede social diferente. Eu quero desde já agradecer você estar conosco aqui nessa noite. Olha, já tem gente entrando. Estamos iniciando a live acerca da nossa jornada do Somos Vivências. E para você que tem acompanhado a gente desde a semana passada, meu muito obrigada. Hoje nós estamos na live de número 6 e em breve estaremos lançando a mentoria do Somos Vivências acerca daquilo que nós temos conversado e contribuído um pouquinho para cada uma aqui nessa noite, certo? É muito bom estar sempre com vocês. Eu muito me alegrei de retornar às lives. Obrigada pelo coração. Quem está aí acompanhando a gente já sabe o esquema, né? Brotou alguma coisa em você, manda um coraçãozinho subir. Brotou um desafio, deixa subir um coração. Até para eu também compreender que nós estamos interagindo juntos, tá certo? Então, nesse horário de 22h44, nós estamos na 6ª live para falarmos acerca de nossas vivências. Quem está acompanhando um pouquinho sabe que eu às vezes falo um pouquinho de uma vivência minha, de uma vivência em consultório, de uma vivência com algo um pouquinho mais pessoal, né? Mas que eu acredito que vai contribuir para o bem na sua vida. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque a gente vai entendendo que nós somos pessoas, né? Nós somos comuns, nós simplesmente aprendemos, né? Eu aprendi um pouquinho primeiro, e aí ou tem uma leitura um pouco diferente de algo que possa estar contribuindo para o bem na sua vida. Então é sempre muito prazeroso para mim estar nessas lives falando acerca disso, para que a gente não tenha do que se envergonhar, né? Para que o nosso adversário ele não tenha instrumentos ou ferramentas. Obrigada no coraçãozinho aqui no Facebook, para que ele não tenha ferramentas para nos prejudicar, para nos acusar, né? Então, como eu digo sempre, olha pessoal, eu não consigo responder todo mundo com o coração ou com um comentário, mas de verdade, obrigado pelo seu carinho, obrigado por contribuir para o bem na minha vida, porque vocês acabam contribuindo para o bem da minha vida também, né? Eu tanto compartilho quanto recebo nessas trocas, tá certo? Como eu falo sempre, se você tem aí um grupo de amigos, abaixa aqui nessa setinha no Instagram, no Facebook embaixo, se eu não me engano, é convidar amigos. E envia essa live para alguém se ela te fizer bem, se te levar a refletir, se tocar na sua vida, mudar um pouco a sua alma, a sua percepção. Porque aquilo que passa pra gente, que faz bem pra gente, a gente precisa aprender a lançar também o bem pro próximo, né? É tão fácil lançar uma palavra tóxica, mas a gente também tem que aprender a lançar aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que vem do alto, que passa pela gente e tem que fluir também para o outro com a mesma intensidade. Princípio de prosperidade. Pessoas prósperas, que receberam algo bom, ou que gostam ou gozam do bem, precisam também ofertar o que têm. Então, quanto mais bem eu oferto, quanto o bom está dentro de mim, mais eu consigo transmitir para alguém e mais eu recebo do alto aquilo que é bom, aquilo que faz bem, tá? Olha, nós vamos hoje estar aí numa troca muito boa, ok? E vamos estar conversando um pouquinho. Deixa eu me apresentar formalmente, vai que essa live chega para alguém que ainda não me conhece. Meu nome é Tatiana Lima, eu sou psicanalista clínico e atendo em consultório há mais de 15 anos. Sou fundadora e diretora-geral do ITL Instituto Transformar Lives. E sou cofundadora com a Júlia Lima Fotografia. São as nossas parcerias aqui de trabalho, as nossas parcerias de crescimento. Eu costumo dizer que Deus une parceiros. E eu tenho o privilégio de ser parceira da Júlia Lima Fotografia. Então, nós já há mais de 15 anos lidamos com a alma humana, lidamos com a nossa própria alma, com as nossas emoções, né, com aquilo que acontece nas nossas vidas, e ajudamos um pouquinho a também lidar com o outro. Eu também gosto muito de citar duas coisas ao meu respeito.
Eu sou uma mãe corujíssima. Quem me conhece sabe que eu amo meus filhos, eles são lindos. Lindos e inteligentes. E eu também gosto de citar que eu sou cristã e psicanalista. Sei que para alguns isso causa muita polêmica, muita confusão, muito tumulto. Mas eu acredito muito que a psicanálise, ela literalmente é uma das muitas ferramentas da boa ciência, de mentalidades iluminadas em Deus, para que nós possamos alcançar alguns níveis de profundidade da alma humana. Como nós, seres humanos, somos muito diferentes uns dos outros, às vezes a ferramenta, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental alcança bem uma pessoa, mas não alcança outra. Às vezes, uma terapia mais integrativa, mais natural, alcança um, mas não alcança o outro. E aí a psicanálise, por sua vez, alcança algumas pessoas e de repente não alcança outras. Mas o fato é que nós acreditamos num Pai tão fantástico, né, que é esse bondoso Deus, que Ele vai capacitando os homens, capacitando algumas mentes, esclarecendo a alma dessas pessoas para criar teorias diversas que vão corroborar como instrumentos para abrir, para ajudar, para fazer com que essa terra seca, que é o chamado nosso coração, possa ter um arado, né, ser arado, e ali dar espaço para a água entrar, para o rio correr, para a semente brotar. Então eu sou cristã e psicanalista, diretora do Instituto ITL, convido você a conhecer nossas páginas e cofundadora da Júlia Lima Fotografia. Estou repetindo que é para você gravar, tá? E aproveite, para quem acredita, acrescente-nos nas suas orações, ok? Não tenho nenhum constrangimento em pedir isso. Eu e minha casa carecemos de orações, assim como a sua. Então nós vamos iniciar essa live de hoje, a live de número 6, que diz assim, o tema: retirando das vivências a vulnerabilidade do parasita emocional. Vamos lá? Retirando das vivências a vulnerabilidade do parasita emocional. E como eu também faço sempre, antes de começar a live, nós vamos estar agradecendo. Agradecendo a quem, Tati? Agradecendo aquele que reina sobre tudo e todos, e que mesmo assim me ama e te ama. Nós assim cremos e assim falamos para que a sua vida seja alcançada nesse propósito e com essa intensidade. Vamos orar juntos? Vamos agradecer dizendo: Pai, a tua bondade e a tua misericórdia, elas se renovam a cada manhã. Isso para nós significa que a cada manhã há uma oportunidade para um novo, uma nova interpretação, um novo sentimento, uma nova perspectiva de tudo o que nos aconteceu. Mas nós bem sabemos, Pai, que em alguns casos, em muitas das vezes, as marcas são tão intensas que por mais que o dia seguinte chegue, por mais que o brilho do sol nasça sobre as nossas cabeças, a memória, as emoções, a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, o nosso corpo se agarra e se fixa em vibrações tóxicas daquilo que passou. Então, como eu peço sempre, Pai, nessas lives, seja agora ou quando a pessoa for alcançada e assistir, que ela possa ter a mentalidade, os bloqueios mentais paralisados nesse momento. Se existe algum transtorno de ansiedade trazendo um turbilhão para a mente e para o coração. Se existe, ó Pai, algum respirar dificultoso que rouba a calma, que rouba a possibilidade de respirar com tranquilidade. Se existe um acelerar do medo, um acelerar das dificuldades dentro do coração e dentro da mente, em nome de Cristo Jesus, o nosso irmão, nós oramos pedindo com autoridade do Espírito Santo que essas dificuldades sejam paradas e tranquilizadas nesse momento. Que a nossa alma aprenda a aquietar, porque a tua voz vai chegar até ela. Que a nossa alma aprenda a ouvir as orientações que o Pai tem para nós, porque tudo que o Pai faz é bom. Mesmo que as dificuldades assolem, mesmo que a humanidade às vezes se expresse e se revele de uma maneira difícil,
mesmo que marcas sejam feitas na alma, porque o mal existe e ele é real e tem o seu papel. Mas também existe o bem, existe o amor, existe a cura, existe a tua presença, que nos ajuda a superar esses momentos quando nós compreendemos. Então, Pai, tu tem liberdade, tanto naqueles que escutam quanto em mim que falo contigo. Tudo isso é teu e a glória também é tua. E que então nossa alma possa receber as suas orientações através da minha vida, agradecida em tudo, em nome de Jesus, meu irmão. Amém. Né? Estamos em família, estamos em casa, e como eu gosto sempre de dizer, embora a gente queira ofertar para você o melhor em imagem, família é isso. Família às vezes é um barulho mais alto em casa, às vezes é uma coisa que está fora do lugar, às vezes a gente precisa se ajustar e se realinhar. E aí quando o som fica mais alto para mim, eu tenho um pouquinho de limitação na concentração. E eu quero estar aqui, ó, focada em você. Eu quero estar totalmente ligada, totalmente entregue àquilo que o Pai tem para falar através da minha vida, que já está no meu coração, para a sua vida, tá bom? Então a gente já deu um jeito aqui no som. Agora a gente volta à concentração, porque bom demais é quando a gente consegue estar assim, conectado. Vamos lá. Live de hoje, live 6, certo? Live 6. Retirando das vivências a vulnerabilidade dos parasitas emocionais. Esse é um tema um bocado forte. E esse tema, ele vai chamar a atenção pra gente de algumas marcas que acontecem na nossa história e que de alguma maneira a gente vai se habituando a conviver com elas. A gente vai dando o nosso jeitinho, a gente vai acreditando que é só desse jeito, a gente vai rodando, girando a vida ao redor dessas marcas, e elas estão ali. A princípio, com o passar do tempo, a gente entende que se acostumou com isso, geralmente se entende que é assim mesmo a vida, uma certa resignação acontece. Mas aí a gente vai percebendo que se fosse uma cura dentro do processo, a gente não ficaria voltando ali no mesmo ponto, a gente não ficaria, de repente, girando a nossa vida ao redor daquela marca. E quando eu falo marca, que você que está me acompanhando aí a semana inteira, desde segunda-feira passada, né, desde a primeira live, essa já é a sexta, você vai saber e vai estar entendendo que eu digo marcas emocionais, muitas das vezes feitas na primeira infância de vida, dos nossos primeiros relacionamentos, e que quando chega na vida adulta, é como se houvesse um botãozinho ali de start que se alguém apertar, tum, já era. Um exemplo muito comum, né, que eu acompanho em consultório, é às vezes uma pessoa que foi criada com muitos gritos, que tem uma irritabilidade, uma sensibilidade para isso, ela acaba chegando na vida adulta e com qualquer pessoa que fala alto, ela já se arma toda, ele já se arma todo. E aí com isso, perde-se toda a capacidade de comunicação, todo o contato de um raciocínio lógico saudável, de uma emoção saudável, tudo se mistura, porque apertou-se ali aquele botãozinho que estava frágil. Então, quando eu cito a questão da vulnerabilidade do parasita emocional, eu estou me referindo a essa dor que a gente vivenciou lá nos primeiros relacionamentos. Psicanálise sempre volta para os primeiros relacionamentos, mas que agora na vida adulta eles já meio que se adaptaram, né? Eles já meio que se enraizaram, se envolveram de uma maneira na nossa identidade emocional, na nossa percepção cognitiva e na nossa capacidade afetiva, e que a sociabilidade, né, poder estar com pessoas, às vezes acaba trazendo marcas e dores que a gente não entende muito porquê, ou quando percebe não consegue se livrar. Não consegue mudar, né? Você já passou isso? Dá aí um coraçãozinho, manda um aceno para mim. Se você já vivenciou, está vivenciando alguma marca de dor muito intensa que de repente você tenta, mas quando se percebe está voltando no ciclo. Está voltando ali naquela estrutura. Isso, obrigado pelos corações aqui no Instagram. Voltando naquela estrutura. A palavra que eu quero trazer para a nossa ministração hoje
para a gente meditar como base, você já sabe que, como cristã e psicanalista, tudo que eu trago é a partir da palavra cristã, ok? Da Bíblia cristã, que nós acreditamos ser a inerrante palavra de Deus. E se você não acredita assim, por favor, assista essa live até o final e recolha o que é bom para a sua vida. Não deixe o seu ouvido fechar, nem seu coração fechar nesse momento, porque de repente a gente está inserindo aqui um contexto. Mas avalia tudo, eu te convido a avaliar tudo e reter aquilo que é bom para a sua vida, tá certo? Mas dentro do que nós percebemos e acreditamos, diz assim, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, diz, no livro de Neemias, hoje nós vamos lá para o Antigo Testamento, o capítulo é o 2, Neemias, capítulo 2, e o versículo é o 11, o 12, o 13, e nós vamos no finalzinho, se der tempo, falar do 17. Se não der, a gente fala um pouquinho mais amanhã, tá ok? Então vamos lá, Neemias, capítulo 2, versos 11, 12 e 13, e a gente vai chegar, se der tempo, até o 17, tá certo? Diz assim, olha, na minha versão bíblica, a versão que eu estou usando hoje, eu gosto de falar a versão para que você acompanhe, né? Existem várias versões bíblicas. Hoje eu estou usando a versão revisada. Versículo 11. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. O 13. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Aí a gente vai pular lá no 17. Então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em vergonha ou opróbrio. Ok? Bom, essa é a nossa base de contexto para hoje. No nosso tema, retirando as vivências e a vulnerabilidade do parasita emocional. O que está acontecendo aqui nesse momento? Neemias é um homem que estava vivendo muito bem, feliz e contente no reino de Nabucodonosor. Ele é um dos filhos da guerra, porque aqui Jerusalém havia sido destruída, né? O povo judeu havia sido espalhado em guerras anteriores. Eu não vou me aprofundar no contexto, mas a gente precisa entender um pouco. O povo de Judá, os judeus haviam passado por uma guerra, os israelitas haviam passado por uma guerra, e eles haviam perdido a guerra, porque nem sempre o povo de Deus ganha todas. Já comecei. Existe uma cultura muito danosa, repassada assim nos nossos tempos, como se o chamado povo de Deus fosse campeão sempre. Eu entendo que no Novo Testamento, o nosso Pai, ele vai ensinar que nele nós somos mais do que vencedores. Mas isso significa que em contato com ele nós conseguimos vencer todas as nossas batalhas. Mas no processo de batalha, às vezes há baixa, às vezes há perda, às vezes há ganhos, às vezes há abrir mão, às vezes há ir para frente, às vezes acontece de ir para trás, né? Então assim, acontece muita coisa dentro de uma batalha. É muito interessante a gente perceber esses contextos. Acontece muita coisa no período de uma batalha e que nem sempre, por causa das circunstâncias da vida e de tudo que está girando ao redor disso, o povo, chamado povo de Deus, vai ter 100% dessa vitória que se coloca aí, não. A maior vitória do povo de Deus é continuar conectado em Cristo, apesar das adversidades. Já dizia o meu sábio mestre, texto sem contexto é pretexto para heresia. Delas teologia agora.
Mas é importante para a gente ressaltar que algumas crenças, algumas formas de compreender e acreditar, às vezes elas são um pouco danosas. Porque a gente às vezes vive umas situações, como eu digo sempre, não sei você, mas eu vivo algumas situações e já vivi muitas outras, em que a gente olha e fala, ué gente, mas Deus não é comigo, eu não sou eleita, não sou do povo de Deus, como eu disse, sou cristã e psicanalista. E de vez em quando a gente passa umas dificuldades esquisitas, passa uns sustos assim na vida, né? Passa umas situações, percebe que fez algo com alguém ou que recebeu algo de alguém que não é tão legal assim. E aí a gente vai vendo que as marcas vão ficando, as dificuldades vão surgindo, o povo vai ficando cansado, entristecido, mesmo sendo sido chamados para conquistar sempre. Então lá no Novo Testamento, quando Jesus diz que nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, isso significa que precisa estar conectado nele e compreender quem ele é, e também para perceber que essa ligação ela não pode ser rompida por nada. E aí a gente começa falando o primeiro ponto, para aprender a retirar a vulnerabilidade dos parasitas emocionais que existem às vezes dentro de mim e de você. A gente precisa aprender a colocar o nosso relacionamento com Cristo, o nosso relacionamento em Deus, acima de todas as coisas. Não é, perceba bem, não é ignorar as coisas que aconteceram. Eu vou fugir lá para a igreja, eu vou fugir para as consagrações e o resto que se exploda. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que independente de onde você está, do que você esteja vivendo, seja dentro do quarto, no meio da guerra, lá no monte, vamos fazer assim, eu convido você a trazer o seu pensamento, a sua percepção, a sua respiração, centrar aqui, ó, os seus olhos, para de olhar para os lados, olha aqui para mim. E nós vamos juntos falar isso dentro da nossa mente, da nossa alma, para que você ecoe dentro da sua vida. Eu te convido a desconstruir qualquer pensamento, ou crença, ou emoção, ou qualquer forma de sentir e de se perceber que diga para você na sua vida que você não tem mais condições de ter relacionamento com o Pai, porque alguma coisa ruim, alguma guerra, alguma batalha, alguma situação caótica aconteceu, e por causa dessa situação, de repente você ficou como Jerusalém, com as portas no chão, com a parte de dentro queimada, com a estrutura desmantelada, ou com qualquer circunstância que possa mostrar que você não está bem, mas não está bem por dentro, não está bem há muitos anos. Às vezes não está bem porque está sendo sequelada, né? Está recebendo a sequela da vivência de outras pessoas, porque lá em Jerusalém existiam crianças. E essas crianças não lutaram na guerra, elas não viveram o caos, mas elas nasceram num local de destruição. E aí pessoas que nascem num local de destruição, ou com muitas vivências destrutivas e doloridas, palavras tóxicas, lares agressivos, violentos, com muitas faltas, falta de alimento físico, falta de alimento afetivo de qualidade, falta de uma brincadeira saudável, falta de respeito. De repente, na sua vida, Jerusalém está desse jeito, o seu interior está desse jeito, com essa estrutura que passou uma guerra, se perguntando o porquê dessa perda, o porquê dessa morte, por que minha mãe, por que meu pai e não fulano, porque o nosso lado humano faz assim. Mas nesse momento, em nome de Cristo Jesus, meu irmão e Senhor, em nome do Pai que está no céu e está dentro de mim e de você, para os que acreditam, você possa se libertar desse primeiro pensamento, dessa crença modelada, de que por causa dessas portas no chão, por causa dessa guerra interna, ou por causa, sei lá, de não conseguir perdoar, por causa de não conseguir pensar direito, por causa de não conseguir respirar direito, ou por não fazer as coisas direito, porque geralmente é assim, você pense que não é digna de estar com o Pai, não é digna de ser vista por Ele, ou não é digna de tomar um jeito na sua vida, sabe? Mas eu tô aqui nessa noite, como alguém sensível à voz do Espírito Santo, sendo sensível à voz dele para falar para você que essa primeira crença
nessa noite, esse pensamento limitante. Que essa forma de ver a vida e te afastar do Pai seja quebrado, seja o jugo jogado longe e que essa situação não aprisione mais a sua intimidade com Ele. Tá certo? Uau, quando eu costumo dizer, essas coisas fluem e eu espero de verdade que esteja fluindo da minha alma para a sua alma. Porque quando eu medito dessa forma, eu gosto muito de partilhar nessas lives as minhas vivências, porque nós somos o quê? Nós somos vivências. Nós não somos nada mais nem nada menos do que isso. Dois irmãos podem viver as mesmas coisas em casa, mas cada um vai ter uma leitura diferente. Muito diferente. E aliás é isso que nos faz especial. De vez em quando eu encontro alguém querendo que o outro seja do modelo dele ou dela. Mas não. Nós somos únicos. Você é a única, você é único. E graças a Deus por isso. É por causa da beleza, dessa simplicidade, da beleza de ter esse brilho que é só seu, que também as interpretações e níveis de intimidade em Deus também serão só suas. Não precisa ter a linguagem do outro. É bom ter modelos, ter exemplos, é muito bom. Eu no começo da minha vida cristã e no começo também da minha vida terapêutica, nossa, caçava um montão de exemplos para ser igual. E isso é muito bom, o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas chega um momento em que esses imitadores significam aprendizes. A gente tem que aprender com ele como ele aprendeu com Cristo. Mas eu preciso saber quem eu sou e imprimir a minha identidade no relacionamento. O meu jeito de ser. Há alguns anos atrás, por exemplo, deixa eu compartilhar algo meu com você aqui. Deixa eu beber água, que é para compartilhar legal. Há alguns anos atrás, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de fazer essa live com vocês, eu jamais estaria assim, ó, negra linda, com os cabelos pro alto. Esses brincos grandes que eu ganhei de presente, ó, que lindos, ganhei. Não, eu não estaria. Porque eu me incomodaria, olha que interessante. Mas era o meu jeito. Que tinha algum parasita nele. Alguma coisa que colocava à prova, quando eu olhava e via a minha imagem, e tinha dificuldade de identificar um certo modelo de padrão de beleza, porque enquanto a mulher estava toda com o cabelinho para baixo, por favor, nada contra o pessoal que faz aí as progressivas, não é isso que eu estou dizendo, hein, gente? Me interprete bem. Eu estou dizendo que eu me incomodava, porque por mais que eu fizesse o meu cabelo, eu gostava dele pro alto e não combinava com ninguém. Aí eu me obrigava a colocar o cabelo para baixo e clarear ele para ficar parecida com todo mundo. Mas eu lembro que quando eu chegava em casa e eu me olhava no espelho, assim como eu estou me olhando na live hoje, eu olhava e pensava assim, essa não sou eu. Onde eu estou? Entende? E aí eu vou te dar a segunda dica, dentro da nossa vivência, do Somos Vivências, porque aqui é um partilhar de coisas minhas para com você, para que você filtre o melhor para a sua vida. Ok? Filtra isso. Tudo que eu falo aqui você deve filtrar. A Bíblia diz que nós precisamos filtrar aquilo que ouvimos. Bereanos, no livro de Atos, procura lá, fica a dica. Então a gente vai percebendo nos Somos Vivências, é muito importante, para mim foi muito importante quando eu aprendi a observar essa estrutura do parasita que estava dentro da minha emoção. Sabe qual era? A necessidade compulsiva de parecer com todo mundo, menos comigo. E aí, faz sentido pra você? Pessoal aqui do Facebook tá tudo paradinho. Manda, deixa eu subir um coração aqui, ó. Instagram, já sabe o esquema, né? O pessoal do Instagram manda um monte de coração. Olha que interessante. A segunda tópica, ou a terceira, já perdi a conta. A terceira, tá minha ajudante aqui, ó, me dando assessoria. A minha terceira tópica, a nossa terceira tópica, é, por favor, pare de querer parecer com todo mundo que está ao seu redor
anulando e fugindo de perceber quem é você. Quem é você? O que te forma? O que você gosta? Eu descobri, minha aluna linda, ó, Jéssica, beijo no teu coração, amor. Eu descobri que eu gosto disso aqui, ó. Uau! Quem me acompanha sabe que eu falo assim, negra linda. E numa das lives eu já contei a história do porquê do negra linda. Olha como é que volta muito mais tempo. Só que quando eu me percebi querendo ser como todo mundo, deixando de ser quem eu era, eu comecei a identificar um parasita emocional que me levou lá na história da minha tia, como eu falei numa das lives. Se você não assistiu, volta lá, ainda tá online as nossas lives na barra lá dos status do... Como é que é o nome, Ju? Stories. Dos stories não, aquela parte de baixo do feed de notícias. Tô aprendendo, hein, gente? Do feed de notícias. E você vai ver todas as outras 5 lives, mais essas por enquanto, porque elas vão sair do ar, tá? E aí eu conto a história de como eu tinha dificuldades com o meu cabelo, porque houve um afeto que foi feito de forma distorcida, e aí quando eu cresci eu tive muita dificuldade de aceitar isso, e olha que ele nem é terrível. Eu costumo dizer que tem vida própria, que tem dia que ajuda, tem dia que não ajuda. O seu cabelo também é assim? Acontece. Mas como foi libertador para mim, quando eu pude reconhecer esses detalhes em mim, e eu pude arrancar esse parasita que estava escondidinho, que eu achava que era normal, que era natural. E aí eu arranquei isso e eu assumi aquilo que eu gosto em mim. Eu gosto da negra linda, eu gosto dos cabelos pro alto, eu amo essa estrutura em mim. E aí em você eu te pergunto, qual é a estrutura do que você gosta? Que você se modela, que revela a sua identidade, a sua persona e que te faz bem. Então, outro ponto para poder retirar da vivência a vulnerabilidade perante os parasitas emocionais é aprender a se olhar e a se reconhecer e a dizer sim para algumas coisas e não para outras. Porque pessoas que têm um parasita emocional na questão afetiva e de identidade e relacionamento, às vezes dizem sim para todo mundo. Só que todas as vezes que dizem sim para todo mundo, elas também estão dizendo não para elas. Então eu te convido a parar de dizer sim para todo mundo e também se incluir no sim. E às vezes isso significa dizer sim para você e dizer não para o outro. E de verdade, tá tudo bem. Ju, vira por favor essa lâmpada um pouquinho, que aqui no Facebook tá muito escuro. Deixa eu melhorar aqui a iluminação, show? Tá bom. Ao vivo, gente, ao vivo é assim mesmo. Ok? Que horas tem, Ju? 23h20. Já? Gente, já são 23h20, a hora voa. Vamos lá. Neemias estava lá rodando em Jerusalém. Então, voltando para o contexto, ele faz o quê? Ele sai do reino, atravessa todo um reino autorizado pelo rei Nabucodonosor e chega a Jerusalém. E aí ele chega a Jerusalém, e Jerusalém ela é reconhecida como uma terra escolhida para frutificar algo bom. Isso que é Jerusalém. Jerusalém é escolhida pelo Pai, o Criador de todas as coisas, o dono de tudo. Jerusalém, nesse tempo aqui, estava destruída. Perceba que interessante isso. Mesmo a cidade sendo uma cidade que era escolhida para algo fantástico, por causa das vivências erradas do povo, por causa das vivências de desobediência, das vivências de malícias, das vivências das distorções, daqueles detalhezinhos que a gente não quer abrir mão e tá escondidinho, mas ninguém tá vendo, é um jeitinho aqui, é uma troca ali. Eu tenho uma amiga que ela fala treta, né? É uma treta aqui, é uma treta ali. E aí a gente vai vivendo, eles foram vivendo, até que chegou o tempo de Deus permitir essa guerra toda. Só que existia uma palavra sobre Jerusalém.
E aí eu quero te dar mais uma dica. Às vezes, existem destruições que acontecem no nosso tempo material limitado. A gente leu que portas estavam queimadas, né? Ferros caídos, a muralha caída, parte da muralha destruída. Às vezes na terra prática, real, material, palpável, está quase tudo destruído. Como estava Jerusalém. De vez em quando, as situações nas nossas vivências acontecem tão misturadas, tão emboladas, tão confusas. É tudo tão junto que a gente se sente com a porta no chão, com a cara no chão, com a emoção no chão, com tudo no chão, tudo destruído. Só que aí fica mais uma dica para o nosso aprendizado das vivências. A palavra que o Pai liberou sobre a nossa vida, num mundo de espiritualidade, porque o Somo Vivências fala de emoções, vida diária, cotidiana e espiritualidade cristã. Então anota mais esse ponto para você que está anotando. Apesar das dificuldades do povo, apesar do povo ter vivido para chegar a esse ponto de destruição, de desordem, e como eu disse, nem todo mundo tem culpa dos reflexos da escolha de alguns. De vez em quando as coisas acontecem, fogem ao controle e você recebe o impacto. Apesar de Jerusalém ter vivenciado um auge de glória e poder e depois um declínio fantástico, um declínio doloroso, melhor dizendo, existia uma palavra sobre Jerusalém. Vou melhorar isso, hein? Apesar de aos olhos humanos, aos nossos olhos limitados nesse plano terrestre, Jerusalém está destruída e assolada, como Neemias disse. Existe uma palavra do Pai sobrenatural liberada sobre aquele lugar e sobre as pessoas que estão naquele local. Apesar de tudo o que aconteceu, Deus não removeu a palavra dele sobre aquelas pessoas, aquela descendência e aquele lugar. Passaram-se alguns anos. De repente, quem estava ali em Jerusalém, num lugar destruído, nem acreditava e nem sabia mais disso. Mas Deus trouxe uma pessoa de longe, chamada Neemias. Fez chegar aos ouvidos de Neemias e mais ainda, eu posso acreditar, porque o contexto bíblico me dá espaço para isso, que Neemias teve níveis de sensibilidades tão profundas que ele ouviu, ele viu, ele chorou, ele se comoveu, ele se pranteou, ele levantou e ele foi fazer alguma coisa. Porque quem é movido por dentro pela presença do Espírito de Deus que já existe dentro de cada um de nós, esse brilhozinho da alma, essa essência que Deus colocou dentro da gente, no momento em que está sensível à voz de Deus, isso se ativa. E uma vez que isso ativa, deixa eu te dizer aqui uma coisa, outro ponto, para retirar da vivência a vulnerabilidade do parasita emocional. Os medos e assolações que Neemias tinha somem, sabe por quê? Elas perdem poder, elas perdem força, porque Neemias ativa dentro dele algo tão fantástico, tão sobrenatural, que mesmo ele enxergando as marcas de destruição, Neemias rodeia o templo e diz: nós vamos reerguer de novo, porque Deus, o Pai, já tinha colocado dentro do coração dele. Ó, eu estou falando a semana inteira, já está dentro de mim e de você a força e energia para que nós possamos passar todas as vivências, mesmo sendo as mais doloridas que forem. Eu não conheço sua vida e a sua história, assim como você não conhece a minha vida e a minha história. Mas se tem algo que o Pai colocou de precioso dentro de mim e de você, foi a capacidade de se conectar a Ele. E essa capacidade de se conectar, fazer com que a gente primeiro sinta dentro da gente as mudanças e reflita para fora. Algumas pessoas, assim como um dia eu também vivi,
vivem procurando o sobrenatural sempre com muitos poderes, sabe? Com muitas manifestações. E olha que eu acredito em milagres, tá? Já vi doente ser curado, já vi câncer ser vomitado, sabe? Eu já vivi algumas coisas que fogem às vezes da lógica humana aí. Mas os maiores e mais profundos milagres em Deus começam as realizações dentro da gente. Porque se eu só oro, intercedo e o outro é curado, a minha Bíblia, que é a nossa base da vivência, vai falar que isso é dom. Dom é Deus que faz. Agora, quando eu trago para dentro de mim a cura, para dentro de mim o processo de melhorar, para dentro de mim a estrutura da vivência, eu consigo, por exemplo, olhar uma terra que foi assolada e destruída, quando de repente eu sofro uma agressão psicológica, verbal, ou uma violência mesmo, física, e aí quebram-se os muros, quebram-se as portas e eu estou destruída e assolada, mas mesmo assim, apesar disso tudo, a Bíblia vai me ensinar que eu preciso aprender a perdoar. E essa semana eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim, não, eu não vou à igreja mais, eu nem converso com Jesus porque eu tenho vergonha. E eu falei para a pessoa, mas vergonha por quê? Você sabe me dizer? Pode me dizer? E a pessoa falou assim, não, eu tenho vergonha porque eu não consigo perdoar. E aí quando eu não consigo perdoar, eu não consigo parecer com Jesus. Então se eu não consigo parecer com Jesus, a imagem dele, eu não vou perder o tempo, não vou fazer Jesus perder tempo comigo. Então eu vou vivendo a minha vida sem mexer nisso. Eu vou só vivendo a minha vida sem mexer nisso. Mas longe de Jesus. Porque eu não consigo perdoar nenhuma vez, quem dirá 70 vezes. Dolorido isso, né? E aí eu respirei, ouvi a pessoa com muito carinho. Porque assim, no Somos Vivências, a gente precisa aprender a ouvir e a respeitar o universo do outro, sabe? Era o jeito dessa pessoa falar, colocar para fora. E aí eu respirei e falei com uma pessoa, você pode me permitir falar o que eu penso sobre isso? Aí a pessoa, sim, eu gostaria de ouvir. E eu falei assim, eu não interpreto essa questão do perdão dessa forma. Eu entendo que o nosso Jesus disse que se te baterem numa face, você precisa dar a outra. Não é um processo simples. Porque se nós formos verdadeiros, nós vamos perceber que mesmo ciente do processo todo de quem nós somos, Jesus escolheu dar a face por nós. Porque ele sabe que a gente não ia conseguir com tanta facilidade. Na fantasia, isso é muito lindo. Mas na prática... E aí eu comentei com a pessoa, eu acredito que quando alguém bate de um lado do meu rosto, da minha face, eu tenho aprendido a acreditar que isso vai desencadear em mim uma série de coisas. Imagina alguém batendo na minha cara. Nossa, o sangue esquenta, a cabeça borbulha, aqui ó, engasga. É assim ou não é, gente? Deixa eu subir o coraçãozinho. Para eu entender que vocês estão me acompanhando. Então, no primeiro tapa, acontece dentro de mim tanta coisa, que se eu não aprender a lidar com essas situações, eu vou levar outros tapas. E aí eu vou levar outros tapas, 70 vezes 7, até eu aprender o que está acontecendo dentro de mim para reagir para o outro. Você está me acompanhando? Obrigado pelos corações no Insta. Você está me acompanhando? Não é você dar o rosto 70 vezes, não. É no primeiro tapa, eu e você já aprendermos quais são as sequelas disso em mim. E aí quando eu interpreto a sequela disso em mim, eu vou falar, opa, como diz um amigo meu, opa, isso precisa ser avaliado. Se eu sou a imagem e semelhança de Cristo, aquilo que eu senti precisa ser transformado. E aí eu começo. No começo,
a olhar com uma cara bem feia para o outro que me bateu. Depois, eu aprendo que quando bateu e doeu, em mim processou um bocado de informações. Que informações foram essas? O que eu estou fazendo com essas informações? Será que eu estou lançando essas informações, essa raiva toda para algo bom, para algo ruim? O que eu estou fazendo com ela? Será que eu estou botando isso para dentro de mim e eu estou revirando dentro de mim essa raiva ano após ano, ano após ano, ano após ano? E aí eu não consigo me livrar desse ciclo tóxico, porque ao redor disso eu criei um parasita que está se nutrindo dessa raiva. E aí, de repente, vamos supor que quem bateu no meu rosto foi meu pai, alguém que eu amo e admiro por demais. Um exemplo, ok? E aí meu pai bateu, meu pai é muito importante para mim, então meu pai bater em mim já acabou tudo. E aí 20 anos depois eu ainda estou rodando isso ao redor, aí eu trabalho para provar para o meu pai que eu trabalho, eu arrumo um namorado para provar para o meu pai que eu arrumo um namorado, eu construí minha casa para provar para o meu pai que eu tenho condições de construir minha casa, eu comprei meu carro para mostrar e para provar para o meu pai que eu comprei meu carro, que eu não preciso dele, que eu não preciso pedir, que eu não preciso da ajuda dele. Só que no final, se você avaliar direitinho, todas as conquistas ao redor desse exemplo que eu estou dando foram porque eu não consegui ainda lidar com aquilo que eu senti quando meu pai me bateu. Se há 20 anos atrás eu já tivesse começado a avaliar as sequelas daquilo que eu senti em mim, de repente eu saberia levar isso a Cristo, ao Pai. E aí não precisaria passar 20 anos. Tiveram conquistas, ok, parabéns pelas suas conquistas. Mas acredite, o gozo delas, a alegria de vivenciá-las, ainda está presa ao parasita emocional. Então eu estou aqui para te chamar para uma desconstrução. Tudo bem se você construir um império, porque nessa terra, dinheiro é bom e ajuda. Mas esse império, ele não pode, não deve ser governado por um parasita tóxico de uma emoção que você não aprendeu a lidar até hoje ainda. Que te prende, te aprisiona, que suga a tua energia e não consegue deixar com que você vibre muito mais alto, muito mais forte para conquistar muito mais. Ei, eu conheço pessoas que têm conquistas lindas. A gente olha de fora e fala, nossa, eu queria ser igual a Júlia. Como essa jovem conquistou. Mas quando a Júlia vem conversar comigo, Tatiana, como terapeuta, como analista, ou enfim, com aconselhamento, eu conheço o estado da Júlia. A Júlia não está feliz com nada. Tem um buraco dentro dela o tempo todo. Nada supre. Está sempre insegura. Está sempre querendo provar alguma coisa para alguém, jogar alguma coisa na cara de alguém. Sabe por quê? Porque o parasita emocional está instalado. Vou voltar a dizer, parabéns pelas suas conquistas. Mas tomara que você aprenda a perdoar o que aconteceu, para que esse parasita se solte de você. E essa emoção tóxica não se repita ano após ano. E você achando que está tudo bem, quando não está. Tá certo? Deixa eu tomar mais um golinho de água aqui. Com licença. Vamos lá, gente. Minha ajudadora já fez aqui, ó, 10 minutos. Vamos voltar para o texto. Neemias foi ativado, vou usar esse termo, embora eu não gosto muito, vou usar o termo Neemias foi despertado para ter um olhar de um nível de espiritualidade além do que todo mundo que estava dentro do problema. É o que eu desejo para a sua vida espiritual, assim como Deus tem feito na minha. E tudo bem se você se perceber diferente, como nós temos falado nas outras lives. Neemias chegou lá, viu aquilo tudo destruído.
Neemias também levou pouquíssimas pessoas com ele. Esse é outro ponto que é fantástico. Existem processos que são dentro da multidão. É um monte de gente, é um monte de amigo, é um monte de família. De familiares, são um monte de familiares. Mas os maiores processos de transformação de vivência interna acontecem quando se está em solidão ou na companhia de quase ninguém, de poucos. Sabe por quê? Muita gente, muita multidão atrapalha. Porque socialmente a gente quer sempre dar conta das coisas. Mas quando o Pai separa a mim e a você para algo especial e fantástico, processos vão ser com poucos. Sabe por quê? Nem todo mundo vai ter coragem e disposição para dividir contigo o ardor da batalha. Quantos valentes tinha Davi? 37. Mas eram mais de 300 mil soldados. Quantos valentes sobraram para Gideão? 300. Mas eram 32 mil soldados. Quantas pessoas ficaram com o mestre, com o pai? 12. Os mais próximos. Fora as mulheres que não eram contadas. Mas quantas estavam no pé da cruz? No final, quem estava junto dele? Só o Pai. Porque tem coisas, existem revelações, existem transformações, existem tratamentos que o Pai tem para mim e para você, que são pouquíssimas pessoas que suportariam ver. E existem alguns que ninguém suporta ver. Só você. Então eu quero te convidar a desconstruir a ideia de que você carece de 25 mil pessoas ao seu redor. Na hora que o Pai te apresentar um plano que vem do alto para a sua alma e aquecer o teu coração, para que você tenha um olhar modificado e você enxergue vida e tenha estratégia para professar vida aonde tinha morte, que você esteja num local chamado solitude. É só você e o Pai. Aí nesse momento, isso aí, Aline, nós somos vivências, a hashtag somos vivências, eu já ia esquecendo. Obrigada por me lembrar. É nesse momento de maior dor que a gente rompe os limites do que achava, do que pensava, e o Pai manifesta o poder da sua glória. É sobre isso. A gente foge à lógica. O nosso exemplo é o próprio irmão Jesus. Subiu no Getsemane, chegou no extremo, rompeu as barreiras. Mas existia um propósito. Então a gente aprende que os parasitas emocionais são arrancados da gente de várias maneiras e permissões em Deus, porque nós precisamos nos enquadrar no propósito. E do outro lado, o mal, que é o adversário das nossas almas, ele quer encaixar o quê? Cada vez mais parasita. Quer encaixar cada vez mais vivência dolorida. Mas nessa noite, nesse momento, eu te convido a desconstruir a ideia de que você precisa ficar girando ao redor dessa dor que te rói para poder ser alguém. Você não precisa. Você pode viver algo muito melhor em Deus. Neemias levou poucos homens e não declarou para ninguém o que ia no coração. Mais um pontinho aí para retirar o parasita emocional das nossas vivências. Fecha a boca.
pouca gente ao redor e fica quieto com os projetos que Deus te deu. O Pai colocou no seu coração, já está aí dentro. Não vai ser feito, não vai surgir, não vai ser modelado, já está pronto. Já está colocado dentro do seu coração. Você sente arder aqui, ó. Às vezes nem entende, porque você olha pra você, a estrutura tá toda quebrada, Jerusalém tá destruída, mas aí dentro tem um negocinho assim. Eu lembro que eu ficava assim, ih, que coisa chata. A pessoa tá falando uma coisa, parece que eu tô ouvindo outra. A pessoa ficava falando, Deus falava outra coisa comigo, e eu falava, gente, eu estou ficando doida. E aí com o tempo eu fui aprendendo a ser sensível à voz do Pai. E a orar pedindo estratégia e sabedoria para conduzir aquilo que Ele tinha me dado. E aí as coisas sobrenaturais se revelam. Primeiro em mim, depois na sua vida. Vamos estar encerrando? Gente, vamos estar encerrando. Amanhã eu dou continuidade a essa mensagem, tá certo? Então, não declarei ninguém o que o meu Deus põe no meu coração para fazer em Jerusalém. Amanhã nós falamos sobre isso. Retirando das vivências a vulnerabilidade do parasita emocional. Ei, fica tranquilo. Se o desespero bater, lembra de se conectar com o Pai. Lembra de filtrar os pensamentos e as emoções. Lembra de conversar com você e buscar a sua beleza real. De buscar admiração ao seu respeito. Às vezes, na vida, a gente precisa aprender a oferecer algo bom, porque quer receber algo bom. Mas às vezes na vida, a gente precisa também aprender a ter um olhar e uma percepção ativados pelo Pai, que é diferente do que eu vejo na Terra. Tá certo? Nós vamos estar encerrando a live, ó, a live de hoje. Estamos aqui lançando a mentoria, tá? Nós vamos estar desenvolvendo a mentoria online do Somos Vivências. No meu coração arde o desejo de juntar todo mundo num sítio. Quem sabe não acontece ainda esse ano, né? Um encontrão. O ano que vem, um encontrão, imagina. A gente passar aí um dia inteiro e uma tarde só conversando e praticando vivências. Mas por enquanto, a gente vai estar fazendo isso online. Então eu conto com você para se inscrever. Vai acompanhando, que daqui a uns dias a gente anuncia como vai ser o processo, a seleção, como vai ser a conversa. Ok? Qual vai ser o investimento, para você se preparar para isso, e para mim vai ser uma honra, uma alegria no meu coração poder ser participante desse comecinho, desse modelar de transformação na sua vida. E como diz o salmista, oxalá você alcance voos e intimidades ainda maiores do que o meu Pai tem me oferecido. Oxalá eu sente um dia e eu diga assim, ó, olha, é minha aluna. Ah, estudou comigo porque eu sou dessas. É meu aluno, estudou comigo. Eu faço questão de ir lá tirar foto e falar assim, olha, a Bíblia diz que fazer discípulos é importante, é fundamental. E que sejam maiores do que eu sou, melhores do que eu sou. É o desejo que arde no meu coração. Quem me conhece sabe, eu estou sempre dizendo, hoje eu vivo coisas pelas quais eu já orei um dia. Então que você se desperte, que você monte o seu grupo. Se você conhece outras mulheres, outros homens que queiram fazer parte dessa primeira etapa do Somos Vivências, por favor, não negue esse diamante, esse brilho precioso. Se tem feito bem para a sua vida, também mande para o próximo, para quem está perto. Eu sei que estamos em tempos desafiadores, mas quanto vale descobrir o caminho de ser livre, né? De ser leve. Não tem preço. Então o que a gente solicita é uma ajuda pelo conhecimento. Do resto, eu quero que
muito mais valioso você receba. E a sua vida seja transformada por dentro e que brilhe por fora. Tá certo? Vamos estar encerrando a live de hoje. Quero agradecer com carinho quem está aqui no Facebook. Agradecer quem está acompanhando a gente no Instagram. Como eu disse, as lives estão ficando gravadas no meu Instagram, tatilima.oficial, tá bom? Legal do pessoal do Facebook. E elas vão ser retiradas lá do feed de notícias, então você tem que assistir logo, tá? E compartilha com alguém. Fez bem pra você? Compartilha com alguém, ok? Querendo me convidar para palestras, para ministrações, estamos aqui. É só entrar em contato no direct. E nós também fazemos o atendimento presencial e online, embora a gente está fazendo muito mais online, tanto individual quanto em grupo. Então, se você quiser, de repente, montar uma roda de conversa com algumas mulheres, algumas pessoas da sua igreja, ou da sua empresa, ou da sua comunidade, e mesmo sendo distante, enfim, a tecnologia ajuda muito, a gente marca o horário direitinho, vê o investimento, e eu vou estar falando com prazer e alegria, seja do tema Somos Vivências, ou de um tema da sua escolha. Seja de saúde mental, ou seja bíblico, ou juntando os dois universos. O importante é que a alma alcance um caminho de cura, ok? Olha, faz aí a hashtag Somos Vivências, ok? Tira a foto, vou fazer aqui a minha pose oficial, que eu adoro essa pose. E, como eu peço sempre, quando você tirar a foto e colocar no seu stories, por favor, tem um arrobazinho lá no Instagram, pessoal do Facebook, vai lá no Instagram, coloca o arroba tatilima.oficial para aparecer para mim. Porque quando aparece para mim, o que eu faço? Reposto você. Então, o meu público vai lá e sabe quem é você. A minha aluna, olha, Jéssica, tô amando as suas repostagens, aí uma ajuda a outra. Porque agora o pessoal sabe que eu tenho uma aluna especial chamada Jéssica, que é cabeleireira fantástica, e que apoia o Somos Vivências. Isso para mim é prazeroso. É um ou outro ajudando e dizendo, esforça-te, porque a terra já é nossa. Tá certo? Já está preparado, já está aqui dentro. Então vamos conectar e colocar muito mais para fora. Então, ó, curte as nossas páginas. @321trilhas. Se você não sabe, eu sou trilheira. Ah, tô metida. E ali eu coloco no 321 Trilhas o que a gente faz como qualidade de vida. @Julia Lima Foto, que é essa jovem maravilhosa que tem assim trazido uma grande vivência nessa área da informática. E se você precisar de atualizações dessa parte do Insta, fala com ela. E o ITL Instituto Transformar Lives. Estamos indo pro online. E tá ficando linda a página. Mas enfim, é muita coisa junta. Vamos lá, pose pra foto. Cadê o print, gente? Deixa eu fazer do lado de cá pra ficar do lado certo. É assim? É. Tá do lado esquerdo aí? Ó, print. Foi. Hashtag Somos Vivências. Tá? Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você possa se sentir amada pelo Pai. Amado pelo Pai. E se algum amor que te foi oferecido, algum tipo de afeto que te foi oferecido, jogou a sua Jerusalém no chão, se permita ao Pai chegar até você com um olhar diferente, para levantar tudo isso e fazer algo novo, tá certo? Ótima noite para vocês, obrigada por me acompanhar. Amanhã, 22h44, a gente está aqui de novo. Tchau, tchau.